coronavírus e os principais direitos do consumidor. Bom, primeiramente, para aquelas pessoas que não estão familiarizadas com o Código de Defesa do Consumidor, ou como nós também chamamos, o CDC, eu posso dizer que basicamente ele é um conjunto de regras abrangentes que vão tratar das relações de consumo em 3 esferas, nas esferas civil, administrativa e penal. Bom, dito isso, nós vamos falar um pouco de como a pandemia do novo coronavírus afetou diretamente essas relações de consumo. Porque como foi visto por todos nós, muitas lojas físicas chegaram a ser fechadas, muitos produtos eles chegaram a não ser entregues, ou também muitos serviços que já haviam sido contratados, eles foram interrompidos ou até mesmo eles não serão mais realizados. Então ficou a pergunta, o que devemos fazer nesse momento? Bom, o IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, ele defende que os prazos já estabelecidos anteriormente para trocas de mercadorias, para consertos dentro da garantia, ou até mesmo as revisões obrigatórias para os casos dos veículos, eles podem ser prorrogados em razão da pandemia. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre 3 tópicos que é de grande importância para o conhecimento dos consumidores. O primeiro deles é: o que nós devemos fazer se for registrado um abuso de preço nos produtos de consumo? Primeiramente, nós devemos saber que, em regra, a fixação dos preços ela é uma mera liberalidade do fornecedor. Porém, na atual situação que nós estamos vivendo, nós não podemos aceitar esse aumento indiscriminado do preço. Tenhamos como exemplo o álcool em gel e as máscaras cirúrgicas. Estes se tornaram a ser produtos muito procurados por nós devido à pandemia. Com isso, muitos fornecedores, com pensamento de ganância, aumentaram absurdamente os preços, o que não é permitido diante da situação de calamidade que nós estamos passando. Sendo assim, o consumidor, quando ele se deparar em uma situação dessas, ele pode sim procurar o PROCON do seu município e fazer uma denúncia. E conforme o artigo 39, inciso 5º do CDC, nós podemos considerar essa conduta do fornecedor, sim, abusiva. Então, eu vou passar algumas dicas para vocês ficarem mais atentos. A primeira delas é sempre comparar os preços anteriores praticados pela empresa por meio de recibos e notas fiscais anteriores. Segundo, comparar os preços com os concorrentes. Terceiro, verificar se existe muita oferta desse produto no mercado. Bom, o segundo tópico ele vai tratar sobre o abuso de preço e a qualidade dos serviços funerários. Bom, com um grande número de mortes pelo coronavírus, aos familiares é recomendado ter alguns cuidados na hora de contratar esse serviço funerário. Uma das grandes preocupações a serem consideradas é a indicação correta dos procedimentos e onde será realizado o funeral, como também todo o cronograma do evento. No Brasil, o governo federal ele definiu um protocolo para o manejo de corpos no contexto do novo coronavírus. O documento diz que velórios e funerais de pacientes confirmados com o vírus ou suspeitos de infecção do vírus não são recomendados devido à grande aglomeração de pessoas em ambientes muito fechados. Bom, quanto aos serviços funerários, infelizmente existem contratos que eles não trazem todos os tipos de informações necessárias para o consumidor. Devemos ressaltar também que esse serviço funerário, ele, como qualquer outro tipo de serviço, ele deve ser realizado de maneira correta, conforme o esperado, pois, do contrário, ele pode ser questionado com base no artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo inclusive a reparação por danos morais nos casos mais graves. Por fim, o terceiro e último tópico que eu vou tratar é sobre a propaganda enganosa nos produtos. Nessas horas, é muito importante que nós consumidores tenhamos a informação adequada. E a primeira coisa que nós devemos fazer é evitar alardes. Para os casos mais graves, pode inclusive acionar o PROCON. Mas também devemos frisar que
As campanhas abusivas, elas podem ser enquadradas sim como crime pelo CDC, conforme o seu artigo 67. E nós consumidores devemos ficar muito atentos a esses produtos ou receitas consideradas milagrosas que dizem curar ou prevenir certos tipos de doenças. E ao nos depararmos com tal situação, a primeira coisa que devemos fazer é não compartilhar. Nós não devemos compartilhar aquilo que nós não temos certeza das informações, nós não sabemos se aquilo realmente é verdadeiro. Pois é a partir daí, desses compartilhamentos sobre notícias falsas, do qual você não tem total conhecimento, que vão surgir as propagandas enganosas. Eu vou dar continuidade à fala da Brunelli sobre as relações de consumo durante a pandemia do Covid-19. Nesse período, estamos diante de diversas mudanças e é importante sabermos os nossos direitos. Eu vou falar algumas situações de como devemos agir e qual a melhor forma de resolver o conflito, que pode acabar surgindo devido às restrições que sempre está tendo, de acordo com o que vai acontecendo e mudando. Então, uma das questões, será que eu poderia pedir suspensão da cobrança das mensalidades da academia de ginástica? E sim. Nesses casos, é possível o cancelamento do contrato sem que haja multa, e é viável que as academias suspendem a cobrança da mensalidade pelo período que elas estiverem fechadas, para que possamos evitar ações judiciais e reclamações no órgão de defesa do consumidor. E as academias ainda que insistirem na cobrança, elas poderão ser demandadas pelos consumidores, para que haja o reembolso dos valores que foram cobrados, no caso, e após o pedido do seu cancelamento, ou até a suspensão do pagamento pelo consumidor. E ainda, se for um desejo do consumidor, ele poderá negociar um acréscimo no final do contrato durante esses meses que que a academia ficou fechada. Uma outra questão seria, escola, curso de idiomas, escola particular, elas devem devolver o dinheiro? Então, em casos específicos de cursos que ficaram prejudicados por suspensão de aulas em razão da pandemia, por um curto período de tempo do curso, ou ainda pela impossibilidade de continuação pelo aluno em períodos posteriores, isso pode significar, na prática, o direito de cancelamento do curso pelo consumidor, mas sem que haja pagamento de multas ou recebimento de valores previamente adiantados. A princípio, os mesmos direitos que permitem o cancelamento de viagem pelos consumidores e o direito de suspender pagamento de mensalidade de academias podem também ser aplicados a outros serviços, como, por exemplo, o serviço fornecido pelas escolas. Porém, quando a gente fala sobre esse direito, sobre o serviço das mensalidades escolares, a gente tem que analisar outros aspectos também, como a qualidade do serviço que está sendo prestado, o valor de desconto que pode ser dado pela instituição do estabelecimento do ensino. Então, a gente deve fazer uma análise ampla de como o serviço está sendo fornecido, de como ele está sendo atingido para mim, que sou consumidor, para a gente tomar alguma atitude. A gente sempre deve procurar sempre um acordo, ter um acordo entre as partes para ser melhor tanto para a instituição quanto para mim, que sou consumidor. E uma outra questão seria, se eu tiver problemas com a compra e não posso trocar, eu vou perder a garantia desse produto? Lógico, não haverá nenhum prejuízo quanto a isso, só que antes a gente deve tomar algumas cautelas. Sabemos que essa situação é muito atípica que estamos vivenciando e que é recomendado para as autoridades não sair de casa e tudo mais, e a cada momento novas medidas sanitárias preventivas são estabelecidas. Isso faz com que os comércios ficam suspensos durante períodos indeterminados a cada momento. Então é meio que imprevisível você ter noção quando você pode sair ou não, vai depender muito do atual cenário. Então a gente entende que não será legítimo exigir que o consumidor compareça até o local para exercer o direito de troca do produto com vício, um produto com defeito. Então, nesse caso, é recomendado que o consumidor encaminhe uma comunicação por escrito, por e-mail, com confirmação, uma mensagem, apontando o interesse de troca
do produto e questionando o que aconteceu e os procedimentos, os novos prazos que a empresa vai estabelecer para que haja uma troca do produto e que não se perca a garantia. Mas é importante que a gente sempre tenha uma comunicação com o fornecedor para que não haja qualquer prejuízo.